A terceira geração da linha Moto Z Play trouxe poucas novidades em termos de hardware, pelo menos seu modelo mais simples, já que pela primeira vez a gente tem uma versão com 6 GB de RAM e 128 GB de espaço interno nos intermediários da Motorola. O Moto Z3 Play traz a plataforma Snapdragon 636, que pode ser vista como uma versão mais simples do icônico Snapdragon 660, oferecendo núcleos Crio e outras características que a gente só tinha em modelos topo de linha até pouco tempo atrás. Mas será que esse chip mais potente vai fazer com que o Moto Z3 Play consiga ultrapassar seu antecessor em termos de velocidade? Ou será que a gente vai ver o mesmo problema de gerenciamento de RAM que a gente viu em outros modelos da marca, como o Moto X4 e Moto G6 Plus? Vamos conferir! Já vamos começar direto para o nosso teste prático de abertura de aplicativos, onde vamos ver se o Moto Z3 Play é capaz de prover um desempenho bacana em multitarefas. Esse é provavelmente um dos testes mais importantes, junto com o de execução de jogos, já que mostra exatamente a fluidez e velocidade que você terá no dia a dia, sendo especialmente útil para quem costuma alternar muito entre apps. Nossa lista inclui alguns apps nativos e outros muito populares ou que demandam algum tipo de esforço específico por parte do dispositivo, sendo usados aqui relógio, câmera, galeria, configurações, Facebook, WhatsApp, Chrome, Netflix, Photoshop Mix, Spotify, Pokémon GO e Asphalt 8. Veremos então como o Moto Z3 Play se sai. This is Spartus! Whoa! Na primeira volta, o Moto Z3 Play conseguiu ser um pouco mais rápido que seu antecessor, precisando de 58 segundos e 72 centésimos contra 59 segundos e 61 centésimos no Moto Z2 Play. Já na segunda volta, tudo desandou completamente, e assim como vimos em vários outros modelos da marca, o Moto Z3 Play precisou recarregar boa parte dos aplicativos, levando mais 53 segundos e 87 centésimos para voltar ao cronômetro, e marcando assim um tempo total de 1 minuto e 52 segundos. Para efeito de comparação, o Moto Z2 Play precisou de apenas 1 minuto e 16 segundos em nosso teste, enquanto o Zenfone 4 levou 1 minuto e 7 segundos e o Galaxy A8 precisou de 1 minuto e 24 segundos. Tudo isso mostra que a Motorola precisa urgentemente resolver seja lá o que estiver acontecendo com a empresa e pesando na multitarefa de seus aparelhos, já que desde o Moto X4 lançado ano passado, que a gente tem visto vários modelos da marca recarregando apps na segunda volta do nosso teste. Isso significa que você pode precisar de alguns segundos a mais para voltar a ler aquela página web e ainda pode acabar perdendo alguma coisa que estava vendo no feed do Facebook quando o app recarregar, o que não é nada conveniente. Como ainda tem muita gente que leva como parâmetro a comparação de números de teste benchmark, a gente separou também 4 ferramentas aí muito populares do tipo para que você veja a marca alcançada pelo Moto Z3 Play em cada uma delas. Confere aí então o resultado alcançado pelo aparelho no AnTuTu, Geekbench, 3D Mark e GFX Bench. Como esperado, o Moto Z3 Play apresentou pontuações que o colocam no mesmo nível aí de rivais como o Galaxy A8,
ficando um pouco abaixo daqueles que têm Snapdragon 660 e acima daqueles que têm Snapdragon 630. Isso reforça que, ao menos em teoria, o aparelho tem desempenho mais do que suficiente para rodar todos os aplicativos da Play Store sem algum problema por algum tempo, mas na prática a gente viu que não é bem assim. Como falado antes, além do teste prático de abertura de apps, temos também outro teste muito importante que é o de execução de jogos. Por aqui a gente usa o Game Bench para medir a fluidez, estabilidade e também o consumo de 6 títulos, indo desde alguns mais simples como Clash Royale e Subway Surfers, até outros mais pesados como Injustice 2 e Mortal Kombat 5. Começando pelo Asphalt 8, tivemos a boa média de 29 FPS, que deve ser mais do que suficiente para rodar aí uma jogatina fluida e divertida. O mesmo vale para Modern Combat 5, que rodou com média de 59 FPS, não mostrando nenhum lag grave mesmo em cenas mais dinâmicas. Vale lembrar que tanto o jogo de tiro quanto de corrida foram executados com gráfico no máximo. O Injustice 2 também teve sua taxa máxima possível, com 30 quadros por segundo em média, reforçando aí o bom trabalho que a Adreno 509 tem em lidar com a tela Full HD Plus do Moto Z3 Play. Fechando os jogos mais pesados, o Vainglory teve média de 59 FPS, sendo uma ótima opção de MOBA para quem quer aí partidas rápidas e casuais em qualquer lugar. A mesma taxa média de 59 FPS também foi vista nos jogos mais simples, com Subway Surfers e Clash Royale sendo executados sem qualquer tipo de problema, o que significa que você vai poder jogar boa parte dos títulos presentes na Play Store com a máxima fluidez possível. Assim como nos últimos testes, incluímos também o PUBG Mobile em nossa lista de jogos, e o título da Tencent foi executado com qualidade média no Moto Z3 Play e conseguiu a taxa aí de 25 FPS em média. Essa não é lá a melhor qualidade do mundo ou fluidez, mas é preciso lembrar que o jogo ainda precisa de muita otimização, sendo até mesmo bloqueado seu frame rate para garantir uma maior estabilidade. O Moto Z3 Play mostrou que, em teoria, é um bom sucessor para o Moto Z2 Play, conseguindo lidar com todo tipo de jogo com a performance esperada do intermediário Premium lançado em 2018. Por outro lado, a Motorola aparentemente se perdeu no que diz respeito ao gerenciamento de RAM, jogando pela janela a fama de sua interface limpa e otimizada, e entregando algo bem mais pesado do que o visual inspirado no Android puro deixa transparecer. Só podemos torcer para que a empresa reconheça o problema e arranje alguma solução, mas a chegada de uma versão no Moto Z3 Play com 6 GB de RAM prevista para acontecer em breve pode desencorajar muita gente a comprar essa versão mais simples, pois a companhia poderia muito bem se acomodar e focar no modelo mais caro e completo. Mais detalhes do nosso teste de desempenho com o Moto Z3 Play você encontra na pauta completa em texto, que vai estar no card aqui em cima ou no link na descrição. Se acha que a Motorola vai resolver o problema de RAM ou isso não te incomoda e quiser comprar o aparelho, olha aí na descrição também tem um link e no final do vídeo, e comprando por lá você ajuda o canal. Deixe aí seu like se não fez isso e comenta o que achou do desempenho no Moto Z3 Play. Eu sou o Otto, até a próxima do celular e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!